se inscrevam no meu canal. O melhor conteúdo sobre cultura pop japonesa está no blog Sushi Pop. Matérias, análises e reviews sobre animes, tokusatsu, música, mangás e muito mais por Ale Nagado. Acesse www.blogsushipop.com. Episódio de hoje, Quando Brilha a Estrela de Ultra. Aproveitando o momento, né? Seria interessante se o nosso amigo Nagado pudesse fazer uma explanação sobre o episódio 33. Eu achei bem interessante o episódio O Homem do Espaço. Eu vou colocar um pedaço na H desse episódio, aí tu pode comentar depois, tudo bem? Uhum. Pô, beleza, eu vou colocar aquele aqui, a gente pausando daquele jeito e aí você pode comentar. Pronto. Esse ator. Cortou na hora da música. Eu conheci. Esse ator que é o alienígena, o velhinho ali. Você conheceu? Não, aquele ali é o Capitão Ibuki. Aquele é o Capitão Ibuki. Ah, era o Capitão Ibuki. O Capitão Ibuki mesmo ali. Bota aí, Barão, pra ver aí. É nesse episódio que a gente descobre que o Capitão sabia o segredo do Go. Em algum momento ele descobriu. Eu tenho uma teoria sobre isso aí, mas depois eu falo. Um episódio anterior. Tá. E o interessante, cara, que nesse episódio eu disse, cara, eu fiquei na. Por isso que eu disse, eu vou deixar eles falarem, porque senão eu vou passar vergonha se não for ele. Legal. Não, sim. Esse episódio é muito revelador. O episódio 32, é um menino órfão que ele é salvo por um alienígena que veio para a Terra estudar o planeta, mas que ele ficou doente por causa da poluição atmosférica. Ele assume a forma de um homem, de um idoso, né? E ele começa a cuidar do menino. Só que as pessoas da cidade viam o menino como se fosse um alienígena. Uns garotos valentões foram tentar bater nele e um deles é arremessado no ar várias vezes. Então, ele é um... Não falaram que ele era um bruxo, mas que ele era um homem do espaço, um alienígena. E aí atrai o ódio das pessoas, ódio ao desconhecido, né, o medo do desconhecido, até que um grupo de pessoas vai para linchar o menino. E aí o velho sai, e o velho é morto a tiros por um policial. O Go, ele fica tão indignado com aquela brutalidade toda, que quando o monstro que era ligado ao alienígena, quando o monstro aparece, o Moruti, ele começa a atacar a cidade, o Go, ele não quer se transformar. Ele olha para que esse lixo humano não merece ser salvo. E aí quando aparece o capitão, você tem que salvar aquelas pessoas, você tem que fazer alguma coisa. E aí ele lembra que ele está lá para proteger vidas, né? Ele se transforma e tal. E termina que o menino, ele resolve cavar até encontrar a espaçonave que o amigo dele dizia que tinha enterrado naquela região. Ele ficou sem saber, então... o episódio é pesadíssimo. Esse episódio é pesadíssimo. Quando ele fala do envenenamento por poluição, aparecem fábricas despejando grandes volumes de poluição, que era uma questão muito em voga no Japão daquela época. Você vê que 71 foi o ano do Spectre Man também.
que é todo focado na questão da poluição. O Kamen Rider também, ele tem menção a esse fato, aparecem, principalmente no mangá, né, passeatas acontecendo em frente à fábrica em protesto contra a poluição. Teve o filme Godzilla vs. Hedorah, que é também o monstro da poluição, que era um caso que estava muito nos noticiários do Japão daquela época, porque uns anos antes já começaram a aparecer relatos de envenenamento químico. Fábricas que jogavam dejetos radioativos em rios, aquilo ali acabava indo, se infiltrava no solo, as pessoas bebiam, comiam, casos de bebês nascendo deformados por causa da poluição, envenenamento, né? Doenças respiratórias e tal. Então isso aí estourou muito na mídia japonesa naquela época. Então esse episódio ele mostra um pouco disso. Queria comentar que um episódio extremamente bem dirigido. O Shohei Tojo, que é o diretor desse episódio, ele fez carreira na Toei depois. Ele fez um monte de Tokusatsu, Sentai, Metal Hero. Mas aí meio que ligou no piloto automático, né, na maioria dos casos. Esse aí não, tem todo um enquadramento de cinema. A forma como conduz a câmera, as tomadas de cena, atrás de um objeto em primeiro plano e mostrando a cena acontecendo ao fundo. É um baita diretor. E esse episódio, a ideia do Shozo Ehara era mostrar o lado ruim do ser humano. Como o ser humano era capaz de fazer atrocidades. Né? E ele também não mostrava isso de maneira maniqueísta, porque na mesma cidade, uma moça fica com pena do menino, enquanto a dona da loja, dona da padaria, recusou a vender para ele. Não, a moça foi lá atrás e não, pega esse pão para você. E o menino fala, eu não quero sua esmola, não quero. Não, eu estou te vendendo, né? Aí ele fica feliz. Então tinha gente boa naquela cidade. Não era a cidade dos estúpidos. É quando eu digo que são detalhes assim que mostram que a obra não é maniqueísta. Aqui só tem gente ruim, aqui só tem gente boa. Né? Que é uma coisa que eu sinto falta em produções de hoje em dia. Vocês elegem essa categoria de ser humano é imprestável. Então, aí o Shozo Ehara tem que fazer aqui uma pausa para explicar, só para entender um contexto maior. Tá? O Shozo Ehara, ele era nascido em Okinawa, assim como Tetsuki Injo. Okinawa, aliás, eu sou descendente de Okinawa. Toda a minha família, avós, lado de pai, mãe, bisavós, todo mundo da minha família, todos os meus antepassados vieram de Okinawa. Okinawa era um reino independente que foi conquistado pelo Japão. E foi informalmente anexado pelo Império Japonês no século XVII. No século XIX, aí Okinawa passou a ser considerada uma província do Japão. Então, havia muito preconceito. Né? O pessoal de Okinawa é sujo, o pessoal de Okinawa é esquisito, o pessoal de Okinawa não é de confiança. Na verdade, o preconceito é uma via de mão dupla. Né? Havia implicância com aparência, porque o pessoal de Okinawa é mais comum cabelo crespo, mais peludos, uma pele mais morena, né, do que a média do japonês. Então havia muito preconceito. E, aliás, quando a pessoa fala sobre preconceito no Japão, ele não é muito contra ocidentais. Era mais com outros povos asiáticos. Isso melhorou muito. Isso aí não tenha dúvida alguma. Esqueçam que aparecem em Black Sun, porque não é assim. Aliás, o Ricardo Cruz também falou uma coisa desse tipo, né? Que não se espelhar com o que aparece lá, porque a realidade não é assim. Só que o preconceito que era forte na época da série do Jack, era contra outros povos asiáticos. Se não me engano, o Alien, ele usa o nome Nakayama, que era um nome que era comum que coreanos vivendo no Japão adotassem.
para não sofrer tanto preconceito. Como é que você chama? Nakayama. Ah, tá, você é daqui. Era um jeito de evitar que fosse maltratado por preconceito racial. Então, o Ehara, ele pensou nisso tudo, né? Teve o grande terremoto de Kanto em 1920 e pouco, e depois teve casos de envenenamento de água. Caraca. E tem pessoas muitas pessoas acusavam os coreanos de serem responsáveis, e coreanos foram linchados na época. E o Ehara, ele sabia dessas histórias. Então ele falava, não, como que a histeria coletiva, preconceito pode levar a uma histeria coletiva, e, enfim. Né? E Nagado, mas ele... episódio era que o menino ia ter... Mas Nagado não tinha algum problema com o governo, com a justiça lá na época para esse tipo de problema? Ele vai colocar numa série, né? Isso aí. Sim. Tem uma fala do Capitão Ibuki que diz que nós, japoneses, temos mãos ótimas para cultivar belas flores, mas com armas também são capazes de atos horrorosos, atos hediondos. Então o Shozo Ehara, ele fez essa história, foi aprovada, porém, executivos da emissora falaram: você tira esse cara da série. Caraca! Ele mexeu em temas muito sensíveis. E ele foi retirado da série. A Tsuburaya não teve... A única coisa que a Tsuburaya manteve, não, ele escreveu o episódio lá do... Quando brilha a estrela de Ultra e o Ultraman morre no entardecer, isso ele fez antes de sair. E depois a Tsuburaya colocou, ok, a gente tira da equipe regular, mas ele vai voltar para escrever o último episódio. Porque isso aí é uma coisa que o Eiji Tsuburaya falava. Quem faz o primeiro episódio tem que fazer o último. Caraca, que legal, cara. Quem faz o primeiro episódio dá o direcionamento da série, isso aí era questão de honra. Ok, a gente tira ele, mas ele vai fazer o último episódio de qualquer jeito. Que é o certo, então, foi né? uma época de muita tensão. Você imagina a tensão nos bastidores, né? O clima que não deveria ficar nos bastidores quando rolava um tipo de treta dele. Meu Deus do céu. Mas e eram guerreiros, viu? Eles eram guerreiros. Sim. Então ele passou essa mensagem, né? Ele, por exemplo, ele não era um separatista. Ele não queria que Okinawa se separasse do Japão. Ele mostrava esse lado aí do preconceito, mas ele também mostrava o lado da bravura, o lado da benevolência. Então ele não quis jogar, não, o japonês é racista. Que seria uma conclusão muito óbvia, né? Eu falei, tem a cena da menina que ajuda o garoto, a própria postura do Capitão Ibuki, né? Então ele fez Nagado, um episódio antológico, Nagado. que infelizmente foi o que custou o trabalho dele, né? Oi. Nagado, vou só te pedir licença, só para me agradecer aí os R$55 do superchat aí do nosso amigo Patrick, para agradecer por tantas informações preciosas que deram nessa excelente live. Então, é um conteúdo realmente que a gente está agregando aqui. Gente, essa live fica salva. Depois, se vocês querem assistir com mais calma, podem vir reassistir, tá? Que, cara, é um prazer ter esse cara, Alexandre Nagado, aqui junto com o nosso amigo Jamil, também, que é um grande conhecedor, e meu irmão Barão. Muito obrigado, viu, Patrick? Muito obrigado. E também agradecer ao Fábio, que é Caminhando em Verdade, novo membro do canal. Oi, Barão, novo membro do canal aí. Bem-vindo. Seja bem-vindo, viu, Fábio? Seja muito bem-vindo. Tomara que é o Fábio mesmo, que aí o Fábio disse assim, mas não é o Fábio. É porque Caminhando em Verdade é tu, Fábio, é tu mesmo. Um abraço, meu irmão. Muito obrigado, pastor Fábio. Mas em cima do que você estava relatando, o Alexandre, para você ver como que é as séries dos Ultras, né? São séries que dá pra gente fazer caso de estudo, né? É bem mais profundo as histórias, o contexto da coisa. Não é uma simples, vem um monstro, vem um alienígena, o herói vai e mata, não. Tem muita coisa atrás, né? Muito legal. Por isso que, na verdade, me chateia um pouco. Antigamente chateava mais, hoje em dia eu aprendi a relevar. Pessoal que diz, esse Ultraman é tudo igual, aparece um monstro, ataca, o cara vai lá, vira e acabou.
como se fosse uma coisa feita de idiotas para idiotas, né? Mas não, isso é muito, muito pensado, muito elaborado. Sim. Discutia-se muito sobre qual o teor que se queria passar para a série, né? O Shozo Ehara, como curiosidade, bom, o Shozo Ehara e o Tetsuki Injo, eles eram... Tetsuki Injo que fez a maioria dos roteiros do Ultraman e Ultra Seven. Ele também era de Okinawa. O Tetsuki Injo, ele era fora da ficção, ele era muito engajado na causa de Okinawa. Ele queria as bases americanas fora de Okinawa, que a ocupação era total lá. Base americana, soldado americano circulando. Ele queria os americanos fora de Okinawa, ele ia em programas de rádio para falar sobre isso aí, denunciar, né, os problemas. O Shozo Ehara, ele passava mais mensagens nas histórias. Ele fora, né, no mundo real ele era mais na dele, mas no material que ele escrevia, ele embutia mais mensagens. É mais ou menos assim, né? E isso aí eu li numa revista americana, que eu não vou lembrar, não sei se foi o Augusto Argoni que escreveu, que os artistas, criadores de Okinawa, eles tinham dificuldade em conseguir emprego em Tóquio, por causa do preconceito racial. E o Tsuburaya é um cara que ele acolheu esse pessoal de Okinawa. Ele abraçou o pessoal de Okinawa. E também um detalhe, o Tsuburaya era católico. O Shozo Ehara também era católico. Então eles tinham vários alinhamentos de pensamento. Que acho que é o que facilitou, né, ter um relacionamento tão sólido e tão próximo. Mas é quem eu considero o grande responsável pelo sucesso. O Shozo Ehara, no roteiro, né, fez 22 episódios de 51. E o Toru Fuyuki, que fez a trilha sonora, que é a alma da série, né? A trilha sonora. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light